primeiras décadas do século XX no Brasil foram marcadas por fatos que mudaram a vida do trabalhador. Em 1923 surgiu a primeira norma previdenciária, que permitiu a criação de caixas de aposentadorias e pensões para os ferroviários. Em 1939, o país ganhou uma justiça específica para tratar das questões trabalhistas. 4 anos depois, veio a consolidação das leis do trabalho. Boa parte dessas conquistas seu Ronaldo viu de perto. Ele que começou a trabalhar tão cedo. 14 anos. Depois de fazer de tudo um pouco, como ele mesmo diz, resolveu se aposentar, aos 60 anos de idade. Mas engana-se quem pensa que seu Ronaldo foi curtir o descanso merecido. A aposentadoria ainda era recente quando passou no concurso para o Tesouro Nacional. Primeiro porque eu me sentia ainda capaz para continuar trabalhando. Segundo, porque eu tive uma ascensão profissional muito importante com as novas funções que eu consegui no serviço público. E terceiro, porque a gente precisa trabalhar, né? O retorno ao trabalho fez com que seu Ronaldo abrisse mão da aposentadoria. O motivo? Ele queria que o tempo de serviço adquirido depois da primeira aposentadoria fosse somado ao período anterior. Assim, ele teria direito a um novo benefício. Ele só não contava com um impedimento. O INSS ainda não reconhece a chamada desaposentação. A desaposentação veio como? A partir do momento em que os próprios aposentados começaram a perceber que a sua aposentadoria não lhe dava dignidade. Então, eles precisavam retomar o trabalho. E aí, a necessidade de desaposentar para a manutenção da continuidade do tempo de serviço. E de contribuição, no caso. Ela veio a partir de necessidades da própria sociedade. Ela não veio a partir de um marco regulatório. Então, não há uma lei que estabeleça a forma e os critérios da concessão da aposentação. No Brasil, a mulher pode requerer a aposentadoria aos 60 anos de idade e o homem aos 65 anos, ou se comprovar pelo menos 35 anos de contribuição, no caso dos homens, e das mulheres, 30 anos. Em 2008, o levantamento do IBGE revelou que no país havia 22 milhões de aposentados e pensionistas. 7 milhões tinham nova ocupação. 30% do total, que eram vistos pelo governo como inativos, retornaram ao mercado e voltaram a contribuir, todos sem perspectiva de ter um novo benefício. O importante era que fosse possível uma revisão do benefício quando o aposentado que continua em atividade resolvesse parar definitivamente sua atividade. Aí seria o ideal. Não existe uma norma no Brasil sobre o assunto. Com isso, o Instituto Nacional de Seguridade Social alega não ter embasamento legal para revisar os pedidos. Situação que levou este parlamentar a propor no Congresso a criação de uma lei que permite a renúncia a fim de garantir o direito a uma segunda aposentadoria. Eu digo que a Previdência no Brasil é uma das melhores do mundo em matéria de contribuição, não de assistência para o trabalhador. Para ter uma ideia, nós contribuímos praticamente o dobro, se pegar países como França, Argentina, Estados Unidos, Inglaterra, Chile, Uruguai, Paraguai. Nós, no Brasil, contribuímos em média o dobro que esses países, desde que todos tenham contribuído, tem que contribuir. O sistema é contributivo. Não estou dizendo aqui que o camarada tem que ter um direito a uma aposentadoria que não contribuiu. Ele está acostumado a defender na justiça os pedidos de renúncia. Uma das solicitações é a do seu Ronaldo. Por causa dos recorrentes recursos interpostos pelo INSS, o caso chegou ao Superior Tribunal de Justiça. O relator, na época, decidiu em favor do servidor. Esse acórdão aí relatado pelo ministro Nacional, acho que resolve todos os pontos discutidos de maneira perfeita. Estabelece que a aposentadoria é um direito patrimonial disponível, estabelece que não vai haver acumulação que o objetivo não é acumular benefícios, e sim um benefício se suceder a outro, estabelece que depois de cancelada a aposentadoria, o tempo de serviço público, o tempo de serviço na iniciativa privada pode ser contado no serviço público e finalmente decide a questão essa controvérsia da necessidade ou não de devolver os proventos. Mas essa posição também já está se inclinando pela não devolução, né, com algumas decisões do STJ mais recente. Então, a questão, por se tratar o benefício um ato de natureza alimentar, um pagamento de natureza alimentar, não haveria que se falar em devolver o que já foi pago pelo Estado. Para seu Ronaldo, é difícil entender por que alguns se opõem a este direito, já que, segundo ele, não há prejuízo para a Receita. O direito permanece que o fato é o mesmo.
trabalho tem que ter a contrapartida do benefício social. O autor do projeto, que regulamenta a desaposentação, garante que numa revisão dos valores o ganho pode chegar a 50%. O projeto foi aprovado no Senado e aguarda votação na Câmara. Enquanto isso, a demora do Congresso faz crescer no Superior Tribunal de Justiça a quantidade de processos sobre o tema. Precisou que a Justiça cumprisse seu papel de proteger o cidadão para que eu pudesse ter o meu direito reconhecido.